Eu quero convidar você nesta noite a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 10, versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vamos, por enquanto, ficar com este versículo. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu gostaria nessa noite, amados, de estar ministrando sobre a importância, a relevância da família, como Deus a vê. Nós estamos vivendo hoje um tempo de crises das famílias. Toda família passa por momentos difíceis, momentos de lutas, de dificuldades, porque nós sabemos que ser família não é só viver momentos agradáveis, tranquilos. Não, também passamos por lutas, por batalhas, por dificuldades. O profeta Miqueias nos fala que, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Observe que Jesus, em Mateus, ele vai mencionar exatamente o que o profeta havia falado anos antes. Uma declaração aqui confirmada por Jesus. Eu quero que você, se você tem facilidade de fazer isso agora, abra em 2 Timóteo, a carta de Paulo, a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3. Verso 1 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quando que vai surgir tempos terríveis? Nos últimos dias. Quando é os últimos dias? Olha, a Bíblia não dá essa data. Jesus nunca disse quando, mas Jesus disse que os últimos dias anteciparia o final, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Não fala o dia, o mês, o ano, mas ele dá indícios de como será isso. Portanto, nós, para sabermos quando vai ser, ou quando estará próximo a esse dia, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso está dizendo aqui Paulo a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, aqui é no sentido genérico, os homens serão egoístas, avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, serão ingratos, serão ímpios, sem amor pela família. Olha isso, irreconciliáveis, serão caluniadores, sem domínio próprio, serão cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, o seu poder, o poder de Deus. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E aí ele continua aconselhando Timóteo, um jovem pastor, ensinando
e abrindo os olhos dele de como seriam os dias de Timóteo e os dias que estavam por vir. Olhe só, Paulo, quando escreve esta palavra, esta carta a Timóteo, para Paulo, o apóstolo, as coisas que estavam acontecendo à sua volta já mostravam que a sociedade estava já fora dos eixos, a família estava desregulada, tudo fazia ele crer, acreditar que Jesus já estaria voltando logo. E quantos anos já se passaram? E talvez muitas vezes algumas pessoas podem perguntar: então, pastor, se naquela ocasião Paulo pensava assim, acreditava assim, e já se passaram tantos anos, desde os dias que o apóstolo esteve viajando e pregando como missionário por todos os lugares, quase talvez aí 2000 anos, pouquinho menos, já se passou. Por que isso ainda não aconteceu? Pois eu quero te dizer uma coisa, guarde isso no seu coração. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Deus não quer que nenhum filho se perca. Porém Deus, Ele respeita as nossas decisões, porque Ele nos criou assim. Esta foi a forma que Deus olhou para nós e disse: eu quero um filho, uma filha, que me ame voluntariamente, não quero que um filho e uma filha me ame obrigado. Deus, Ele não colocou e não fez eu e você robôs em que Ele pode nos dirigir, não, Ele não quis nos fazer assim. Ele colocou dentro de nós a livre escolha. Você é livre para amar a Deus ou não. Você é livre para buscar a Deus ou não na sua vida. Você é livre para consagrar a sua vida, todos os dias da sua vida a Ele ou não. E claro que, de acordo com as nossas decisões, receberemos a paga. Teremos o retorno, o resultado disso. E se até hoje não aconteceu isso, é porque Deus ama tanto esse mundo, que Ele ainda deseja, na sua longanimidade, Ele deseja dar a oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que o homem se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. Porque para nós estarmos um dia na presença de Deus, conforme a sua promessa, tem que haver o reconhecimento dentro do nosso coração de que nós somos pecadores e de que os nossos pecados nos afastam de Deus. Portanto, nós precisamos voltar para Deus, e para você voltar para Deus, você precisa reconhecer que você é um pecador, uma pecadora. A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos, homens e mulheres, crianças, todos pecamos e necessitamos de Deus. Por isso o Senhor tem nos dado este tempo e ainda não retornou, mas Ele está dizendo: olha, preste atenção, as coisas que estão acontecendo à volta, nós precisamos refletir o que tem feito as pessoas, dentro do seio familiar, dentro do contexto familiar, principalmente, o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras. Existe um espírito maligno que trabalha contra a família. É só você olhar o contexto que nós estamos hoje, como tem se levantado pessoas defendendo princípios do inferno, que desejam destruir os princípios de Deus, querem destruir a família, querem
são favoráveis à morte prematura, ao aborto, ao assassinato de crianças. Estão com seus corações abertos para aceitarem as sugestões do inferno sobre como deve ser a família nos dias de hoje. Meu irmão, Deus não mudou. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. A sua palavra é imutável. O que Deus disse lá no passado, vale para o passado, vale para hoje e vale para o futuro. É a mesma palavra, Ele não muda, não há variação, não há sombra de dúvida. Deus, a sua palavra é a verdade. Deus fez a família, Deus edificou a família, porque a família é uma bênção para a sociedade, mas o mal tem plantado no coração a ideia de que a família não é tão importante assim, como se tem muitas pessoas pregado, em especial o cristianismo. Há muitas pessoas hoje que estão se levantando contra o cristianismo. Já se fala no meio político da nossa nação, já se fala no meio dos poderosos, dos artistas, que temos que acabar com a igreja, porque a igreja tem sido uma pedra no sapato de muitos. Temos que destruir, tirar a Bíblia das escolas, das repartições públicas. Isso já acontece em muitas nações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade incomoda as pessoas que estão andando longe de Deus. As pessoas cujo coração estão tomados, dirigidos pelo mal, quando sabem que a verdade que é a palavra de Deus, ela é pregada, isso incomoda as pessoas. Eu gosto muito de um texto, eu quase sempre eu uso quando possível, para tentar entender porque muitas pessoas não se achegam a Deus. Não é o seu caso, porque você está aqui nessa noite. Mas muitas pessoas, a Bíblia diz em João, que muitas pessoas não se voltam para Jesus, não se voltam para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus, ela consegue iluminar aquela vida que está em trevas, aquela pessoa que está perdida, sem um norte, sem um rumo, que está dominada pelos seus pecados, pelos seus desejos. A palavra de Deus vem, a presença de Deus vem e coloca luz, ilumina. Só que com isso, a Bíblia diz que as nossas obras são reveladas, porque a luz, a palavra de Deus, ela trabalha dentro do meu coração, dentro do nosso coração, e ela traz à tona tudo aquilo que está escuro, em trevas, tudo aquilo que está ali no nosso coração, nos prejudicando, nos mantendo longe de Deus, nos fazendo mal. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos voltamos para Deus, Ele no seu infinito amor, na sua graça, Ele ilumina o nosso coração, e Ele expõe para nós a nossa condição de pecadores, não para nos acusar, não para nos condenar, mas para mostrar para nós que aquilo que está dentro do nosso coração é obra, resultado do pecado na nossa vida. E foi para isso que Jesus Cristo, o Senhor, morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Então, quando a pessoa ela tem esse contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, ela tem esse contato com o relacionamento dela com Deus, quando ela busca Deus, quando ela tem o contato com a igreja de Cristo, as suas obras são reveladas. Só que João diz assim na sua palavra:
Por esse motivo, muitas pessoas não se voltam para Ele, para que as suas obras não sejam reveladas. Ou seja, há muitas pessoas que se excusam, que dizem: não, hoje não, obrigado. Hoje não vou para a igreja, não, obrigado. Não, ainda não é tempo de eu buscar a palavra de Deus na minha vida, eu sou tão jovem, eu tenho tanto tempo. Amados, eu tenho 50 anos de idade, e essa é uma das terríveis mentiras que Satanás tem tentado pregar no coração das pessoas. Desde muito ainda tenra idade eu já ouvia isso: ah, não, é muito cedo ainda, eu tenho tanta coisa para viver, quando eu crescer eu decido seguir a Deus. Essa é uma mentira de Satanás, porque ele quer manter as pessoas sobre o seu controle, sobre o seu domínio. A Bíblia diz que, na sua palavra, que o inferno, ele foi feito para Satanás e os seus demônios, não foi feito para você. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz isso. O inferno não é para nós, o inferno é para o diabo e os seus anjos. Porém, Satanás, ele quer nos prender nas suas mentiras, Satanás quer nos prender nas suas obras de iniquidade, porque ele quer nos levar com ele para o inferno. E Jesus, como eu já falei nesta noite, Deus nos deu a livre escolha. Deus também dá a livre escolha para você e para mim, se queremos decidir caminhar nos caminhos do Senhor, que nos conduz à vida eterna, ou se nós queremos andar do nosso jeito, no caminho largo, espaçoso, que segundo o próprio Senhor Jesus, na sua palavra, muitos estão nele. É o caminho fácil, é o caminho vamos aproveitar a vida. Ainda é muito cedo para eu ter um relacionamento com Deus, um dia eu vou conseguir. Você não sabe o que espera por você amanhã. Tiago diz na sua epístola que a nossa vida, ele diz ainda como uma pergunta: o que é a nossa vida? Senão uma fumaça que vem e logo se desvanece. Dizendo o seguinte: a sua vida ela é como uma fumaça, um vapor, que ele desaparece rapidamente. A nossa vida passa muito rápido. Quem garante é você que você tem uma próxima hora na sua vida? Queremos viver muito, eu quero ver netos, eu quero chegar aí talvez aos 90 anos, como meus ancestrais, mas quem me garante que eu tenho uma próxima hora de vida? Por isso hoje é o momento, hoje é a hora de nós decidirmos encarar esta vida, porque, meu irmão, você precisa hoje encarar a sua vida diante da oportunidade que Deus está dando a você, de consertar a sua vida. Ele quer consertar a sua vida, Ele quer ajudar você na sua caminhada, Ele quer ajudar você a vencer as suas lutas, Ele quer ajudar a família a vencer as suas crises, para que um dia possamos estar cara a cara com Ele. Por isso Paulo dá esses conselhos a Timóteo, e nós precisamos estar refletindo nisso. Hoje, muitas famílias estão vivendo crises no relacionamento, famílias desunidas, aonde a esposa é inimiga do marido, e o marido é inimigo da esposa, os pais são inimigos dos filhos, como nós acabamos de ler aqui, Paulo falando, a nora é inimiga da sogra, como o profeta falou, a sogra é inimiga da nora. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. O nosso verdadeiro inimigo, igreja do Senhor Jesus, não é humano. O seu inimigo não é o seu marido, minha irmã. O seu inimigo não é, a sua inimiga não é sua esposa, meu irmão.
Seus inimigos não são seus filhos, nem seus pais, nem seus irmãos, não. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é espiritual. O nosso inimigo, ele é Satanás. E ele tem os seus infiltrados, os seus demônios, que ele envia para dentro das nossas casas, como ele quer, para brotar ali dentro discórdia. Uma palavra maldita pelo marido pode se tornar uma maldição. Maldita no sentido mal falada, pode se tornar uma maldição. Pode se tornar ali um estupim para uma briga. E aí então, muitas vezes se entra numa quebra de relacionamento e perdura dias, porque também um não quer dar o braço a torcer e um não quer se acertar, e talvez pelo motivo da vergonha, do constrangimento, porque ainda há um senso de entendimento de que aquilo não poderia ter acontecido no seio familiar. Mas a Bíblia deixa claro para nós não permitirmos que o sol se ponha contra a nossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se acerta, se conserta. O nosso verdadeiro inimigo não é aquele da nossa própria família. Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo. A sua luta, ela é espiritual. Você não tem que orar pedindo a Deus, Senhor, castiga o meu marido. Não, você tem que orar pedindo a Deus, Senhor, transforma o meu marido, transforma a minha esposa, ajuda-nos a sermos uma família que brotou, nasceu no teu coração. Toda família tem inimigos. Diga comigo, toda família tem inimigos, mas não são os nossos da família. Diga para o seu marido aí, ou para a sua esposa, você não é meu inimigo, nem minha inimiga. Talvez você pode olhar para sua mãe e dizer, mãe, você não é minha inimiga. Para seu pai, para sua filha, para seu irmão. Famílias que os irmãos não se falam, famílias que não têm relacionamento amoroso, verdadeiro. E eu quero mencionar aqui, que nós possamos refletir nessa noite, a respeito de alguns valores distorcidos que são os verdadeiros inimigos da família. E eu quero mencionar aqui para você, que eu considero alguns. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, verso 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, é uma afirmação, porque onde está o teu tesouro, ou seja, aquilo que você dá mais valor, aquilo que tem muito valor para você, onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. E aí serve para nós um termômetro, para nós fazermos uma aferição do nosso lar, como está, quais são as coisas que eu tenho dado valor. E o primeiro que eu quero mencionar, que nós temos que tomar cuidado, é um inimigo da família, é o materialismo. O materialismo é um inimigo sagaz, terrível. A prosperidade tem levado e tem enganado muitas famílias. Eu sei que no passado as famílias se casavam com recursos mínimos. Eu mesmo posso dizer como um exemplo, eu casei com a minha maravilhosa esposa e nós tínhamos na cozinha uma mesa nova, uma geladeira e um fogão. Era o que nós tínhamos de novo. Cadeira nós ganhamos usadas, sofá nós ganhamos usado. Meu sogro fez uma reforma geral. Meu sogro era um dos que eu considero os melhores tapeceiros de Itu. Naquela ocasião era ele, Tapeçaria Brasil, o seu Osmair. Hoje está na mão do meu cunhado.
fez aquela transformação naquele sofá novo, 0 bala. A estante era usada, o tapete era usado, a cama eu comprei usada, Davidson. Colchão, 0 bala, esse era 0 bala, ganhamos de aniversário. Guarda-roupa, trouxe o meu usado, a esposa trouxe o dela, e foi se virando assim. Casa não tinha, mas o meu pai nos abençoou por 4 anos e um pouquinho mais, para morarmos sem pagar aluguel, e foi assim que começou a nossa vida. Mas quero que você entenda uma coisa, jovem que me ouve nessa noite, jovem que dá mais valor para um iPhone do que ajudar o papai a pagar a conta de luz e de água na casa. Eu quero dizer uma coisa a você, não pense que essas coisas usadas foram planejadas, não, caíram do céu no nosso colo, Deus vinha e pá, abençoava, levantava outro, pá. Agora, claro, se você hoje trabalha, se você hoje já é estudado, se você tem condições de comprar um sofá novo, uma casa nova, vai fundo, vai nessa que é bênção, mas saiba buscar isso no Senhor. Eu vejo que muitas famílias, no passado foi comigo e foi com outros, e talvez muitos aqui tenham uma história de dificuldade muito maior e mais profunda do que a minha. Você acha que eu não queria ter casado, ter tirado a minha esposa da casa dos seus pais, do pai dela, das suas irmãs, para uma casa nova? Claro que eu queria, mas o nosso foco não estava nestas coisas. Havia um amor no nosso coração, e esse amor tem crescido até hoje. Havia um amor que nos uniu, e que nos ajudava a sonhar, e dizendo, olha, um dia nós, se Deus quiser, nós vamos ter, se Ele não quiser, não tem problema. Eu amava tanto a minha esposa, que se eu não tivesse aonde morar e ela aceitasse, eu morava embaixo da ponte com ela. É verdade. Mas olha só, atualmente as pessoas querem tudo primeiro. Vamos casar, sim, mas vamos primeiro ter tudo para depois nós nos casarmos. Vamos trabalhar juntos, vamos ter uma casa bonita, vamos ter muitos bens. Eu quero te dizer uma coisa, ter muitos bens materiais não é sinônimo de ter uma família unida. Você pode não ter nada, mas ter uma família unida, que se respeita, que se ama, que se perdoa, que se ajuda, que estende a mão, que quando ninguém está perto, a família está, o familiar está perto. Hoje em dia as pessoas desejam isso, sonham com isso, e eu não estou dizendo, por favor, não me interprete mal, que é errado sonhar com isso. Portanto, eu já dou uma dica para os jovens, não se apressem em namorar, porque muitos que se apressam em namorar, se apressam em casar muito cedo, não dão tempo, e muitas vezes pode não ter esse privilégio que outros têm. Espere, estude, trabalhe, ganhe o moço para Jesus antes de você querer namorar com ele. Ganhe a moça para Jesus antes. Mas não, tem rapazes, tem moças que querem ganhar o rapaz ou a moça para o coração dele. Não pode, não funciona. Uma casa dividida, ela não subsiste. Um quer uma coisa, vai para um lado, o outro quer outra coisa. Um quer buscar o seu Deus, o outro quer buscar o seu Deus. E aí já começa ruim. Às vezes a casa, irmãos, é tão grande que um membro da casa não vê o irmão, não vê o familiar dentro da sua própria casa. Em nome de Jesus, eu espero que não seja isso na sua casa. Talvez você esteja perguntando, uau, eu vim aqui nessa noite
para conhecer a igreja, ou para ouvir uma palavra de Deus, e agora estou ouvindo sobre problemas familiares? Sim, porque Deus já sabia que você viria hoje, e essa palavra é para todos que chegaram aqui nessa noite, para fazermos uma reflexão, uma avaliação na nossa família, no nosso lar. Talvez nós, maridos, precisamos nesta noite nos humilharmos diante da presença da poderosa mão do Senhor e reconhecermos um pouquinho que muitas vezes nós somos orgulhosos, para pedir perdão, para dizer para nossas esposas: perdoa-me porque eu não tenho sido um bom marido, mas eu quero me acertar, eu quero viver uma nova história. Os pais, preste atenção, queridos pais, não pense que dar tudo que seu filho deseja, que o seu filho pede, significa uma boa criação. Não pense nisso, por favor. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Disse Jesus. Se o seu filho pedir pão, você não vai dar pedra, porque você sabe fazer boas escolhas. Ah, o filho chora porque agora ele não quer mais esse celular. O pai vai lá e compra um outro novo para ele, porque quer agradar. E ainda tem muitos pais que erram. Meu irmão, por favor, reflita nesta palavra e receba para você ela, no que se encaixa na sua vida. Porque talvez esta seja a sua história, mas eu não quero de maneira alguma ferir os teus sentimentos. Mas tem muitos pais que pensam assim: eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não recebi do meu pai. Você está errado. Eu não estou dizendo que o seu pai estava certo, eu não sei as condições do seu passado, da sua família. Você precisa dar para o seu filho aquilo que ele necessita. Quantos homens que dão um duro diário, 24 horas do dia ali, se não trabalhando, pensando no trabalho, nas preocupações. Por que você faz isso? Porque eu quero dar o melhor para minha família. É o que nós dizemos. Trabalhamos porque queremos dar o melhor para nossa família. Pois eu quero que você reflita sobre isso nessa noite. Se isso que nós respondemos é o que Deus deseja que nós respondamos. O nosso papel como pais vai muito além de gerarmos e sustentarmos os filhos. Sabe por quê? Porque a companhia, como eu disse aqui para o Tiago e a Fernanda, o andar no caminho juntos com o Miguel, né? É isso que agrada a Deus, é isso que Deus espera de cada um de nós. A companhia, o ensinamento de valores pautados no amor, são o que os nossos filhos mais precisam. Os filhos mais necessitam dos pais. Muitos pais gastam seu tempo longe dos filhos, trabalhando, como eu disse, para dar o melhor, mas depois correm o risco de perder os seus filhos. Os anos passam muito rápido, anos afinco, trabalhando dia e noite, para dar o melhor para os seus filhos, e de repente tudo que seus filhos queriam não era tudo que você trabalhou para dar a eles, mas talvez a sua presença, a sua companhia, o seu amor, você brincando com eles, um tempo em família, um tempo onde você diz: olha, hoje sobrou um tempinho, uma folga, eu vou dar um descanso, um relax, vou com a minha família, dar uma volta na praça. Eu lembro que o meu pai fazia isso. Meu pai, muito embora era militar do exército, mas éramos em muitos filhos, não tínhamos recursos financeiros, era difícil a nossa vida, mas me lembro do meu pai se esforçando para nos levar lá na Praça Almeida Júnior, na praça, que para nós era a Praça do Pintor, parece que até roubaram o pintor de lá, viu, Edílio? Andar levando o pintor de lá, o Almeida Júnior. Íamos lá, na Praça Almeida Júnior, sabe que hora? 7h30 da noite, 8 horas da noite. Nós morávamos ali para baixo do supermercado Pão de Açúcar, na Vila Leis, na Rua dos Expedicionários ali.
mas íamos lá em família, o grupo da mesma família, lá na Praça Almeida Júnior. Por que eu estou te contando isso? Porque eu lembro disso, porque isso marcou a minha história. Nós não tínhamos carro para fazer juntos, para passearmos, mas nos divertíamos assim. Brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, patins para 4, 5, dividir. Era isso. E meu pai e minha mãe sentavam no banquinho e lá estávamos sendo vigiados por eles. É isso que tem valor. Isso você leva para a vida inteira. O Samsung e o iPhone quebra e desaparece. E pode levar o seu filho à destruição. Tome cuidado. Eu sei que eu estou falando coisas que muitos estão se lembrando da sua história. E o meu desejo é que Deus toque mesmo o teu coração. E você se lembre do que realmente é importante, do que realmente tem valor. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, então as pessoas se tornam sem amor. Elas se tornam inimigas umas das outras. Alteram a voz fica mais áspera, começa o desentendimento. Muitos irmãos se tornam inimigos. Quantas famílias, irmãos, se tornam inimigos por causa da divisão dos bens depois que os pais morrem, meu Deus do céu. Famílias que ficaram unidas por anos, mas agora nem enterrou direito, nem enterraram os pais direito, já estão brigando por recursos, pela herança. Não seja inimigo da sua família, por favor, irmãos, por causa de bens materiais, por nada, mas não por bens materiais. Uma outra coisa, o ativismo é um outro inimigo da família. Mateus 24, 43 diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Ô Davidson, você sabe a que horas vai chegar o ladrão, o que você faz? Ele marcou a hora, ele já disse, eu vou lá, tal horário, você vai fazer o quê? Ou você foge, ou você chama a polícia, ou você pega um porrete daquele bem grande e fica atrás da porta esperando. Você vai deixar ele entrar, machucar sua família? É claro que não. Eu chamo a esposa, ajuda aqui. Neidílio, alguma coisa nós fazemos. Melhor um covarde vivo do que um valente morto. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Palavras de Jesus. Jesus está falando aqui, não é do ladrão físico. Ele está falando do ladrão espiritual, dos inimigos da família. O tempo corrido, dia após dia, incessante, do trabalho, dos negócios, dos sonhos, dos projetos, muitas vezes tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas dentro da família não têm tempo para conversar, ou quando ainda fazem estão divididas, ou então ainda usam o WhatsApp para falar. Meu Deus, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, dirigindo, trabalhando, ocupadas com seus afazeres, com seus projetos, quando muitas vezes os membros da família talvez não sabem nem se expressar, nem falar, mas estão precisando. Simplesmente há uma carência, uma necessidade de estar juntos. A minha esposa, pastora de todos vocês aqui, tem uma qualidade nela que eu admiro muito.
que ela tem um sexto sentido. Todas as mulheres têm um sexto sentido. Sabia, homens? Todos nós temos 5, mas as mulheres têm 6. Tem um sexto sentido que Deus fez nascer nas mulheres. Elas percebem coisas que nós não percebemos. E como eu estava dizendo, uma qualidade que eu admiro nela é que ela, muitas vezes, ela percebe uma carência, uma necessidade de um determinado momento no seio familiar, e ela diz assim: amor, podemos hoje ir lá na praça Almeida Júnior, sentar no banquinho e ficar olhando nossas filhas correndo? Entende? Eu estou parafraseando uma situação aqui, algo simples. Podemos dar uma volta? Podemos ir chupar um sorvete? Pode nos levar no shopping que nós fomos ontem e que você ficou lá 2 horas andando em loja com loja para a gente olhar, mas nós já fizemos isso há 3 semanas atrás. Mas podemos ir lá de novo? Podemos. Há uma necessidade. Entenda isso, marido, que as mulheres, as mães, as esposas, elas têm um sexto sentido que o Espírito Santo de Deus usa a vida delas para trazer um equilíbrio no lar. O homem é o sacerdote, o homem é aquele que é responsável. O homem pode estar morrendo de medo de ir lá ver o barulho que fez no telhado, mas ele vai mesmo com medo. Eu já fiz isso. Toca a campainha à noite, 4 da manhã, você não sabe quem é. Você fala no telefone: alô? Pois não, ninguém responde. Mas você vai. Você vai, com medo e tudo, porque esse é o papel do homem, sacerdote. Mas a mulher, ela tem outras qualidades, ela tem outros feelings, sabe? Outras percepções que nós homens não temos. Me perdoe, se você tem, Deus te abençoe, mas a maioria de nós não temos. Temos que achar tempo para a família. A distância, amados, entre as pessoas tem achado lugar para eles se comunicarem, tem achado lugar nas redes sociais, no WhatsApp. Marido mandar uma carinha de beijinho para a mulher, pelo amor de Deus, vai lá e beija ela, homem de Deus, abraça, né? Carinha, emoji, nada. Isso aí é uma ferramenta muito boa para outras coisas, mas não para isso. Temos que ter contatos entre nós. Amados, o tempo ele é invisível, mas ele é real. Se nós não nos cuidarmos, como diz Paulo aos Efésios capítulo 5:16, remindo o tempo porque os dias são maus, nós olharemos para trás e veremos as oportunidades perdidas. Eu quero te dizer uma coisa: na minha vida teve muitos momentos que eu perdi oportunidades, momentos em que eu classifiquei as prioridades na minha vida fora de ordem. Às vezes colocava Deus em primeiro lugar, em segundo lugar eu colocava a igreja, em terceiro lugar eu colocava as minhas necessidades, em quarto a família. Às vezes eu colocava a igreja em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, a família lá no último. Eu reconheço isso. O que Deus quer é que você coloque Deus, Ele, em primeiro lugar na sua vida. Em segundo lugar, a sua família. Em terceiro lugar, a igreja, o trabalho, seja os seus projetos. Mas a família não pode ficar no final da fila. E Deus tem que ser o primeiro, porque a nossa força vem dEle, a nossa ajuda vem dEle, a sabedoria para termos uma família firmada na rocha vem dEle.
Que hoje o Senhor te ajude a tomar um rumo diferente na sua vida, para que você não olhe para trás e diga: meu Deus, eu perdi oportunidades. Eu vou dizer para você, a vida passa muito rápido. Esses jovens que estão conosco aí, jovens de 16 anos, 17, curtindo a vida, que beleza. Vou te dizer uma coisa, vai passar muito rápido a sua vida. Não estou profetizando nada, mas vai passar. Quando você menos espera, você já está com quarentão. E depois dos 40, é assim, vai mesmo, porque é o ano do ENTA, né? 50, 60, 70, antes não, né, Herbert? Antes é 30, né? Mas 40, depois vem 40, 50, 60. Mas o Herbert ainda é bem jovem, ele nem chegou nos 30 ainda. Precisamos de um posicionamento, de dar tempo para cada coisa, e não nos deixar ser consumido pelo tempo, que envelhece muitos relacionamentos. Temos que colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos, buscando sempre em Deus, e se for necessário, para tudo. Quem já foi na praia aqui? Pega a mão aqui. Oh, que beleza, hein? Agora não precisa responder não, mas qual foi a última vez que você foi na praia? Claro que aqui tem várias coisas em jogo, né? Condução, recursos e tudo mais, algumas prioridades. Mas é que às vezes nós, nesse erro de priorizar as coisas, poderíamos fazer tantas coisas com a nossa família e deixamos de fazer. Pega um dia que você dá uma parada. Não pode fazer isso domingo, porque tem gente que não aprendeu. Tem gente que paga e faz isso de domingo e esquece que o domingo é o dia do Senhor. Escolhe qualquer outro dia. Dá uma ida, dá um bate e volta na praia. Vai conhecer a cidade de Porto Feliz, dá um passeio. Não tem carro, pega o ônibus, vai lá em Cabriúva, na gruta, vai visitar a fazenda do chocolate. Faz alguma coisa diferente. Eu lembro quando eu era piazinho, tinha uns 12 anos, meu pai disse para mim assim: se arruma porque amanhã eu vou levar você no zoológico. Eu nunca tinha ido no zoológico. Pegamos o ônibus Nossa Senhora da Ponte, quem lembra? Nossa Senhora da Ponte, Itu, Sorocaba, e fomos de ônibus, não tinha carro. Meu pai foi lá, me levou, eu vi os animais, os bichos, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, me levou no museu, me deu uma aula de história no museu. Eu voltei, uau, eu me senti o máximo. Meu pai me levou para o zoológico. Faça isso. As coisas mais simples, elas têm mais sabor, irmãos. Você não precisa de muito dinheiro. Eu diria para você que você pode fazer muita coisa sem dinheiro. Só não tira da ordem as prioridades da sua vida. Paulo diz em Colossenses 4:5, então aproveitai as oportunidades. Aproveite as oportunidades que a vida nos proporciona de estar junto com os nossos familiares. Faz uma poesia e põe no Facebook sobre a sua mãe, no Instagram. Faz hoje, porque depois que ela morrer não adianta você fazer, porque ela não vai ler isso. Faz uma poesia para sua irmã, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Honra eles, elogia eles, mostra as qualidades. Encha as tuas redes sociais dessas coisas boas, não de bobagem. Tem tanta gente perdendo tempo com bobagem. Isso é importante. Às vezes, irmãos, os membros da família se tornam inimigos porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. Isso pegou, hein? Fala para a pessoa que está falando isso, pegou, hein?
Às vezes as pessoas se tornam inimigas dentro de casa porque não tiveram tempo, Zé Mauro, de se tornar amigos uns dos outros dentro de casa. Ser amigo, vai lavar o carro junto do seu pai, ou vai com seu filho, vai cozinhar em família, vai lavar louça em família. Lá em casa eu gosto de lavar louça, mas quando eu vou lavar louça eu digo, vamos todo mundo junto. Às vezes não precisa chamar, às vezes já é normal, percebeu, ajuda. Graças a Deus eu não posso reclamar disso na minha família, porque as minhas filhas são muito ajudadoras. O ativismo faz com que nós gastemos o tempo fazendo coisas e não vivendo com pessoas que amamos, que não são coisas. Jesus ensinou que o pai de família deve cuidar para proteger a sua casa, para que não seja roubada. Cuidado com o ladrão, prepare, cuide, feche as portas. Não podemos deixar que o nosso tempo seja roubado ou perdido, para só depois nós tentarmos recuperar. Daí é tarde demais, não dá tempo. Um outro inimigo, são 500 inimigos, eu estou no terceiro ainda. Marcos 3,25 diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Sabe um inimigo dentro da família? Alô, olha para mim aqui. Chama egoísmo. Como é o nome? Egoísmo. É um inimigo que atua dentro de muitas famílias. Porque o ser humano, nós somos egoístas por natureza. Você é um egoísta por natureza, natureza corrompida pelo pecado, todos somos. Mas nos últimos dias, irmãos, o sistema, o capitalismo, tudo que está à nossa volta tem gerado uma geração que vive em competição, para mostrar quem é o melhor. Você não precisa mostrar quem é o melhor. Nós temos que cuidar para que isso não aconteça dentro das nossas casas. Paulo diz a Filipenses 2,4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não fique olhando só aquilo, é isso que ele está dizendo, só para aquilo que é bom para você, senão também cada qual o que é dos outros. Então eu vou ler novamente: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, dê valor para aquilo que é da outra pessoa na sua casa. Não é só você, só a minha vontade. Não, faça a vontade do outro também. Ajuda o outro também. Quando nós vivemos em família, nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos e que tudo que nós fazemos deve ser visando o bem de todos, de toda a família. Diga comigo: a união faz a força e faz o açúcar também. A unidade, a união, a família unida consegue vencer qualquer dificuldade. Pode vir o vento que vier, vai vencer, mas se cada um buscar seus próprios interesses, essa família se divide. Eu quero dar uma acelerada aqui, e por último, nós sabemos que a vontade de Deus é que a família viva em paz, mas infelizmente isso não tem acontecido em muitas casas, porque muitas famílias não conhecem o plano de Deus.
Preste bem atenção, se esses valores distorcidos não estão entrando dentro da sua casa. Talvez essa noite seja a oportunidade de você fazer uma oração séria com Deus e dizer para Deus: Senhor, me ajude a ser um marido, uma esposa, um filho melhor. Me ajude, Senhor, me dê, ó Deus, uma luz do que é que eu preciso melhorar na minha casa. O que é que eu vou fazer de diferente? O que é que eu vou começar a plantar na minha família? E eu poderia dizer para você que um bom caminho é você começar reconhecendo que você precisa de conserto. Pede perdão, confessa as tuas limitações, estende a mão, ajuda, começa a falar diferente, use palavras doces. A gente se acostuma tanto no âmbito familiar, que às vezes a gente levanta a voz. A pergunta que você tem que fazer é: se fosse com alguém de fora, você falaria nesse tom? Não, né? Então você precisa rever como você está agindo.